Olá, seja bem-vindo a esse estudo do Organon da Ashapurá de Samuel Hahnemann. Organon comentado numa linguagem bem clara, bem tranquila, um português moderno, tanto na escritura dos parágrafos, na reescritura dos parágrafos, né, quanto nos comentários. E assim fica mais fácil a gente entender a homeopatia explicada e fácil de ser entendida. Nós vamos estudar agora o parágrafo 32, como o remédio age. E a gente, logicamente, aqui a gente tem um compromisso de não passar muito de 10 minutos, alguns tem que passar porque é maior, outros a gente divide em dois, mas sempre levar o conhecimento das pessoas os parágrafos do organão. Assim será até o parágrafo 50. Porém, algo bem diferente, conforme o parágrafo 31, ocorre com as forças morbíficas artificiais que denominamos remédios homeopáticos, pois todo remédio verdadeiramente verdadeiro age durante todo o tempo, em todas as circunstâncias, em cada ser humano vivo e em todo ele, produzindo nele seus sintomas peculiares, claramente perceptíveis no caso de uma grande dose. De modo que, evidentemente, todo organismo vivo deve ser afetado e como que inoculado pela doença medicamentosa em todo o tempo e inteiramente incondicional, o que, como foi afirmado, é bem diferente do caso das doenças naturais. E aqui a gente vai vendo que cada momento que a gente toma homeopatia vai ter um efeito diferente. Cada remédio tem um efeito peculiar a ele. E assim o Hahnemann mostra que o efeito do remédio, que ele chama de força morbífica artificial, ou seja, quando você toma um remédio, ele vai te produzir um efeito. E este efeito que ele estará te produzindo é um efeito mais forte do que aquele que naturalmente pode acontecer no seu organismo quando você está doente. Portanto, com essa força superior, ele então, o remédio, vai fazer com que o seu organismo tome conhecimento de que tem um agente agressor e reaja para se defender. Essa é uma explicação que normalmente as pessoas dão. A outra é, lembre-se que nós fizemos um estudo chamado Corpos Sutis, está lá, Mãos de Luz, Corpos Sutis, Gelson, para vocês acharem no YouTube. A gente pode até colocar o link dele aqui embaixo. Aí, nesse Corpos Sutis, tem lá suas manchas, suas sujeiras, desculpa, que a gente chama de toxinas ou energias deletérias ou toxinas psíquicas. Um remédio homeopático ele vai agir como um sabão divino que tira essa mancha psíquica ou essa energia deletéria. E aí a pessoa adquire mais saúde ou readquire a saúde. Então vai ter várias formas de explicar, várias formas de entender, e o importante é entendermos que o remédio tem que ter sintomas muito parecidos com a doença e entender que a força do remédio é maior do que a doença. Hoje nós vemos casos com as pessoas muito intoxicadas, com vários tipos de agentes adoecedores, e aí nós temos que ter vários cuidados para que a gente tenha, então, condições de tratar a pessoa, também nos tratar, e todos nós adquirimos mais saúde. Certo? Todos nós precisamos aprender a adquirir saúde. Certo? Isso é um aprendizado. Agora, na 30 ou na 31, no parágrafo 30 ou parágrafo 31, nós citamos o milho. Aí, nós vimos que não dava para perceber a diferença do milho. Vamos aumentar mais aqui para a gente poder ver. Ele vai sumir lá, né? Então, tem aqui. Vocês veem que tem aqui a mesma quantidade de grãos de milho. Olha aqui, ó. No milho tratado homeopaticamente, temos mais grãos. A pessoa contou, né? Eu não sei quantos grãos de milho tinha aqui dentro, mas ele contou e não foi mais de uma pessoa contando, colocando aqui dentro para ver que a produção, quando trata-se com homeopatia, é maior. Então fica aqui para vocês essa informação que a gente ficou devendo, porque do jeito que estava, o milho estava muito no fundo. E, voltando aqui ao tamanho da figura, para a gente ver, já que a gente está fazendo a comparação, fazer a comparação do repolho. Então, aqui está meio complicado, né? Mas a gente consegue. Aí dá para a gente ver aqui. O repolho maior foi tratado com homeopatia e o menor tratado pelo sistema convencional. Olha a diferença, gente. E é quase 3 vezes o tamanho. As plantas reagem muito bem ao tratamento homeopático
coerente, correto e compatível. Tá bom? Fica aí o recado. Então, o remédio age tanto para curar como para prevenir em seres humanos, em animais e em plantas. Ele age em seres vivos. E estávamos fazendo, há certo tempo atrás, uma pesquisa sobre o efeito da homeopatia na proteção de corrosão. Então, fizemos um teste, durante um bom tempo esse material ficou guardado, que tinha corrosão, tanto como homeopatia, e a corrosão não voltou. Quem entende de corrosão sabe que quando se dá corrosão em uma peça de alumínio ou de ferro, ele não para. Principalmente o alumínio, que ele vai furando por dentro, ele fica todo furadinho, que se chama pitting. É um tipo de corrosão que dá no alumínio. O alumínio não enferruja, mas ele dá corrosão. Quem trabalha com aviação sabe que é um problema seríssimo devido à variação de temperatura. Você está aqui embaixo, por exemplo, está 30 graus, ele sobe. Quando ele chega no voo de cruzeiro, às vezes a temperatura está 2, 3 graus, 5. Ou, em algumas situações, inverte. Quanto mais alto, mais frio. Lembre-se disso. Mas está mais perto do sol. Não é assim que funciona. Tá certo? Aí a gente vai vendo que também foi usado para tratar a corrosão com bons resultados. Mas depois a gente parou a pesquisa e tem que refazer, reanimar a fazer novamente a pesquisa com corrosão. Fica aí então, gente, a gente entendendo que a força do remédio é mais forte para plantas, animais e seres humanos. Tem um amigo que ele mora e trabalha na fazenda, toda a produção dele é tratada com homeopatia. As vacas aumentam 30 a 35% na produção de leite. O ganho de peso é de 30 a 35% maior. As aves botam mais ovos, também aumenta a produção. Fica aí a dica para todos nós entendermos a beleza e a maravilha da homeopatia.